366 do Cantor Cristão, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Não é isso? Com esse hino maravilhoso que nós damos início, então, ao nosso culto, mais um culto online. Desejo que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão nesse momento, cada família reunida, que tenhamos um culto que seja agradável ao Senhor e edificante para as nossas vidas, né? O nosso abraço para cada membro da nossa igreja que já está presente aqui conosco, aqueles que nos visitam. Quero mandar um abraço também para a minha turma lá de Santo Antônio de Pádua, né? Para quem não conhece, interior do Rio. Mandar um abraço para a minha prima Fatinha, minha tia Maria, né? E demais queridos que estão lá conosco, nos acompanhando nessa hora também. E que Deus abençoe a vida de cada irmão nessa noite, quando mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, de uma forma diferente, mas que tem sido aí a maneira como Deus tem nos dado a oportunidade de fazer, é isso? Ao longo desse mais de 100 dias aí de atividades fora, né, do nosso templo. Mas em breve nós estaremos regressando aos poucos, também no tempo de Deus, né, com toda tranquilidade, colocando então assim as nossas vidas para fazer aquilo que o Senhor quer, né, de cada um de nós. Então nós vamos orar dando continuidade a esse culto. Quero orar pela minha vida, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, pedindo a Deus que esteja nos abençoando mais uma vez e que tenhamos um culto que possamos, né, novamente sentir aí a direção e a orientação do Santo Espírito de Deus para tudo que estará acontecendo em nossas vidas, né? Lembrando sempre, né, que a Trindade não está de quarentena, não é isso? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está vivo, ativo, presente nesse mundo, e mesmo em meio à quarentena, à pandemia, a tantas situações, ainda assim o nosso Deus tem atuado em nossas vidas. Quero orar por você, quero orar pela minha vida, quero orar pelas nossas famílias, quero colocar diante do altar do Senhor mais um culto que ora iniciamos, e quero te convidar aí no seu lar a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento na direção do nosso Pai, para juntos então orarmos e falarmos com o Senhor neste momento. Vamos orar? Senhor, nós
somos gratos a Ti pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos no Teu nome, Pai querido. Ainda que não possamos estar fisicamente juntos, mas nós estamos ligados emocionalmente, espiritualmente, uns com os outros, ó Deus. A igreja, o Teu corpo, ó Deus, está reunido nesse momento para cultuar e adorar o Teu nome. E muito nos alegra saber, ó Pai, que, de fato, mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. A Tua palavra tem se cumprido. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome com o mesmo propósito, o Senhor nos garantiu que estaria presente. Nós temos sentido essa realidade em nossas vidas. Muito obrigado, porque ao longo desses mais de 100 dias de isolamento, desse tempo de pandemia, temos tido a oportunidade de sermos cuidados, tratados pelo Senhor. Mais uma vez te pedimos essa noite, quando falamos, ó Deus, a respeito da fé, quando nós meditamos a respeito desse elemento tão importante da nossa trajetória, que o Senhor esteja de fato nos fortalecendo, abençoando, edificando e fazendo com que a nossa caminhada, a nossa trajetória diante do Senhor seja mais uma vez fortalecida essa noite, que novas lições, novos ensinamentos, novas coisas da Tua parte possam surgir diante de nós e que nós possamos, ao término desse culto, sair, ó Deus, daqui renovados pela ação e pela presença do Teu Santo e Glorioso Espírito. Esteja conosco nessa hora, esteja nos abençoando e falando a cada coração, Deus, é a oração que fazemos a Ti, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Nós estamos em campanha de missões, urbanas, como dizíamos antigamente, ou agora Missões Rio. Nós temos abertura nesta manhã. E eu quero te convidar a juntos lermos o texto da nossa campanha, que está lá em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, A cidade clama, quem responderá é o tema da nossa campanha. Então, nesse tempo de campanha missionária, nós queremos também ter agora o nosso momento missionário. Quero te convidar a pensar nessa pergunta, não é isso? A cidade clama, quem responderá? O Senhor tem nos chamado a ser essa resposta, conforme nós vimos nessa manhã, não é isso? A resposta daqueles que se preocupam e pregam para os pobres, resposta em relação àqueles que vão proclamar a liberdade, aqueles que estão presos, para dar recuperação de vista aos cegos espirituais, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável, o ano da graça do nosso Deus. Vamos ouvir agora um testemunho relacionado a missões da capelania hospitalar, e eu quero te convidar a prestar atenção nesse testemunho, nesse vídeo, na nossa campanha de Missões Rio, para que o Senhor continue também falando aos nossos corações com este propósito. Vamos assistir então o testemunho nesse momento, nosso momento missionário. Meu nome é Alessandra Sobral. Eu faço parte da Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu. Eu conheci o trabalho de capelania hospitalar através de um workshop feito na minha igreja. Logo depois, nós fizemos um curso para quem se interessava em trabalhar com capelania hospitalar. Eu fiz esse curso e logo um tempo depois eu fui chamada para trabalhar num hospital aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nosso trabalho consiste em dar apoio espiritual e emocional aos pacientes acamados. Nós temos muitas dificuldades e também temos muitas alegrias nesse trabalho. Posso dizer que as alegrias são bem maiores que as nossas dificuldades.
As nossas dificuldades consistem na dificuldade de pessoas para trabalhar na capelania hospitalar. O trabalho da capelania hospitalar é muito gratificante. Nós, na verdade, não vamos lá dar nada, e sim receber da parte de Deus. Consolo, graça. Aprendemos muitas coisas com a capelania hospitalar. As nossas carências são as carências de pessoas para esse tipo de trabalho. Nosso trabalho precisa de voluntários e nem sempre temos voluntários dispostos a ir até o hospital trabalhar. Eu vou dar um testemunho de um paciente que eu vou denominá-lo como paciente D. O paciente D chegou até o hospital no setor de queimados, onde geralmente eu faço visitas, bastante enfermo, bem com a saúde debilitada. Todo enfaixado, porque aquele setor nós chamamos de CTQ, Setor de Tratamento de Queimados. O paciente D, ele chegou no hospital entre a vida e a morte. Ele tinha o seu corpo todo queimado, ele foi salvo do fogo num acidente que ele sofreu, um acidente doméstico, a sua casa pegou fogo. E quando aquele paciente via os voluntários da capelania hospitalar chegar, mesmo todo enfaixado, ele levantava as mãos aos céus e agradecia a Deus pelas visitas. É nesse momento e nessa hora onde as pessoas estão mais debilitadas, fragilizadas, que o trabalho da capelania hospitalar se faz eficaz e eficiente. Nós precisamos de pessoas, precisamos de ajuda. Adote um missionário, ajude um voluntário, ainda que você não vá. Ajude financeiramente para que esse trabalho continue nos hospitais do Rio de Janeiro. O paciente D, como eu havia falado, não sobreviveu. Nem sempre as histórias têm um final feliz, mas nós temos no nosso coração e cremos na nossa mente que ele ouviu a palavra de Deus. E todas as vezes que chegávamos lá, ele chorava e levantava as mãos aos céus, como eu disse. O trabalho não acabou, o paciente D veio a óbito, mas logo dias depois já tinha outro paciente no seu leito e o trabalho continua. Nós levamos amor, carinho, solidariedade, apoio espiritual aos pacientes. E eu quero convocar a você a fazer parte dessa grande equipe. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Amém, irmãos. Que testemunho que nos faz refletir, não é isso? A cidade clama. Quem responderá? Muitos têm clamado, né? E nós estamos, então, na nossa campanha de Missões Rio. E você pode contribuir de 3 formas. Primeiro, orando pela nossa campanha, orando por cada missionário. Segundo, contribuindo, não é isso? O nosso alvo de missões é de apenas R$1.000. Mas nós acreditamos que, pela graça de Deus, nós estaremos ultrapassando esse alvo de R$1.000. Amém? E você pode também se colocando à disposição, se você tem tempo, não só para apoiar os projetos da igreja, mas também para apoiar projetos, né, das diversas capelanias da nossa Junta de Missões Rio, que você possa, então, orar, contribuir e se colocar à disposição para fazer a obra de Deus. A cidade clama, quem responderá? Vamos orar? Quero orar mais uma vez nesse momento pela nossa campanha de missões, pelos nossos missionários, para que Deus continue aí sustentando a vida de cada um desses e que possamos ter uma campanha abençoada para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa campanha
de Missões Rio 2020. Como temos visto, ó Deus, desde a abertura dessa campanha, hoje pela manhã e agora também, como tem sido necessário, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito, a Tua presença na vida das pessoas, na vida de cada voluntário, de cada missionário que tem se envolvido, ó Deus, com essa obra tão maravilhosa que é transformar vidas através do poder do Teu Evangelho. Te peço que o Senhor continue abençoando a nossa campanha e que possamos, ó Deus, agir, ó Deus, das 3 formas como nós podemos fazer: orando, contribuindo e se colocando à disposição do Senhor para sermos voluntários, ó Deus, onde quer que nós estejamos. Que a nossa vida, a nossa presença seja um símbolo de refrigério para pessoas que estejam, ó Deus, diante de nós, como portadores dessa semente preciosa que é o Teu Evangelho. Abençoe cada missionário da Junta de Missões Rio, Pai querido. Abençoe cada voluntário, Pai amado. Quero em especial colocar aqui, ó Deus, a nossa irmã Jacira, que tem trabalhado como voluntária ali, ó Deus, do Degase. Esteja com a Tua serva nesse momento de uma forma toda especial, Pai querido. Sustenta, renova, juntamente com a liderança daquele projeto e demais voluntárias também. Esteja conosco e que, ó Deus, nós possamos, enquanto igreja, ser a resposta para uma cidade que clama. Esteja conosco, ó Deus, no decorrer desta campanha, é a oração que fazemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor? Chegou o momento de nós cantarmos ao Senhor, nesse momento, com cânticos espirituais. Faça da sua casa, do local onde você estiver com a sua família, um local de adoração a Deus. Vamos cantar primeiro Eu Te Agradeço, Deus, e depois Abraça-me. Vamos juntos, então, adorar ao Senhor e fazer das nossas vidas, das nossas casas, onde estivermos nessa hora, um altar de adoração ao Senhor. Abra o seu coração, abra o seu lábio, né? E adore ao Senhor neste momento, em espírito e em verdade. Vamos adorar então, Eu Te Agradeço, Deus, e logo depois, Abraça-me. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu amparo, eu não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por te lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Pra dizer, eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, e seu deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu.
abraça-me. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, teus braços de amor, abraça-me, 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 com teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me,
Aleluia, Deus seja louvado, né, por esse tempo de adoração, né, que possamos realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e em nós, e também pedir ao Senhor que Ele continue nos abraçando, não é isso? Continue nos pegando aí nos seus braços de amor e nos sustentando, nos cuidando de cada um de nós, né? Deus abençoe mais uma vez é nosso irmão Israel e família, não é isso? Amanda, Bruno, Simone, André. Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Que tem sido instrumento poderoso do Senhor. Lá se vão, Israel, mais de 120 músicas. Estava revendo hoje aí a contagem, né? Ou seja, Deus continue abençoando aí a vida de vocês poderosamente. Quero trazer alguns avisos rápidos nesse momento, aproveitando a presença de cada irmão que está conosco. Quero reforçar que a nossa quarentena solidária continua em ação, não é isso? A nossa quarentena solidária tem acontecido todos os dias, de segunda a sexta, das 15 às 17 horas. Nós estamos trocando gêneros alimentícios, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e agora também, nesse inverno, não é isso? Agasalhos e cobertores por máscaras. Então, que Deus esteja abençoando cada voluntário que tem estado presente ali diariamente, né, nesse trabalho, a vida da liderança também, da nossa área de evangelismo, missões e ação social. E que possamos continuar avançando, né? Tem sido bênção, esse trabalho tem servido para edificar e abençoar muitas famílias, como tem sido feito até então. Continuemos então aí solidários, mesmo em tempo de quarentena, esteja contribuindo aí como você puder com a quarentena solidária. Também quero falar sobre o nosso Dízimo Delivery. Vai acontecer no próximo sábado, dia 11, não é isso? O Dízimo Delivery, para quem não sabe, é um programa que a igreja criou, não é isso? De estar recebendo dízimo e a oferta dos membros da igreja, cada um na sua casa. Então, como é que funciona o Dízimo Delivery? A gente agenda um dia, no caso, o próximo sábado, dia 11, e você vai agendar com o nosso administrador, nosso irmão Fábio Alves, também mais conhecido como Fabinho, para que o representante da igreja passe na sua casa, no horário estipulado, para você fazer então a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Então, os irmãos que quiserem se inscrever para o Dízimo Delivery do próximo sábado, dia 11, fale com o nosso irmão Fábio Alves nos grupos, né, da igreja de WhatsApp. Qualquer dúvida pode também fazer um contato direto comigo, que a gente orienta da melhor forma possível. Mas procura o nosso administrador, né, e faz o seu agendamento para o próximo sábado, dia 11/7. Tem sido uma bênção. Nós já agradecemos aos irmãos que têm podido, né, nesse momento, se manter fiel. Sabemos que é um tempo onde existem várias situações acontecendo, mas aqueles que têm podido se manter aí fiel com a entrega do seu dízimo, da sua oferta, Deus esteja abençoando, retribuindo. Aqueles que estão passando por lutas nesse momento, nós entendemos e pedimos ao Senhor que em breve possamos também ter uma melhora em relação às nossas vidas financeiras de forma geral. Tá bom, querido? Deus abençoe. Próximo sábado, então, mais uma edição do Dízimo Delivery. E pedir aos irmãos que estejam orando também. Nós estamos aí completando mais de 100 dias, né, de isolamento, de quarentena. A nossa igreja ainda não tem uma data específica para o retorno das atividades presenciais, mas nós estaremos nos reunindo aí com a liderança nos próximos dias para estar passando um feedback daquilo que já foi feito, né, em relação à última reunião de liderança que tivemos no dia 16 de junho e também se há aí um direcionamento para a possibilidade de voltarmos à nossa atividade presencial. Quero reforçar mais uma vez o meu pedido a cada membro da nossa igreja, a cada um que está conosco aqui essa noite. Continue se cuidando, né? Não é porque foi assinado um decreto, né, autorizando a abertura, né, do comércio e algumas ações que nós devemos nos descuidar. Sabemos que existe a necessidade de ir ao banco, de ir ao supermercado, mas vá com todo cuidado, não é isso? Temos percebido que parece que com a assinatura do decreto, parece que a pandemia e o vírus foram extintos, mas na verdade continuam presentes aí, assolando vidas, né? Fazendo um estrago ainda muito grande em famílias conhecidas de cada um de nós, nas nossas próprias famílias. Raramente temos alguma família que passou 100% ilesa, né, dessa situação. Então continue tomando cuidado.
continue se protegendo, continue usando a sua máscara, continue usando o álcool em gel, lave as mãos de uma forma cuidadosa, né? Evite aglomeração, só saia realmente se for estritamente necessário, continue se cuidando, para que nós possamos também preservar aí a nossa saúde, tá bom? Então nós manteremos os irmãos informados com relação aí à reabertura dos nossos cultos presenciais. O momento chegará, né? Mas temos que também agir com toda prudência, toda responsabilidade e todo o cuidado. Amém, queridos? Deus te abençoe mais uma vez nessa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor dessa carta, não é isso? Muitos dizem que foi Paulo, mas na verdade não há garantia disso. Outros dizem que com certeza não foi Paulo. Então, na verdade, não se sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus, apesar, né, de ser um texto inspirado poderosamente pelo Senhor, né? Mas não sabemos quem foi o autor dessa epístola. Nós vamos ler Hebreus 11, 21. Chegamos aí a mais um episódio, mais um capítulo, mais um personagem, né, da nossa série de mensagens, A Fé que Você Precisa Ter. Eu quero te convidar a assistir o nosso vídeo de abertura. Deixa sua Bíblia aberta aí nesse texto, Hebreus 11, 21. Vai lendo aí e daqui a pouquinho eu volto para falarmos aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite para compartilhar com os irmãos. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A fé que você precisa ter, nossa série de mensagens aí de junho e julho de 2020. Hebreus 11, 21 diz assim: pela fé, Jacó, à beira da morte,
abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. O tema da nossa mensagem de hoje é Jacó, vivendo uma fé transformadora. Vamos falar juntos? Jacó, vivendo uma fé transformadora. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando mais uma vez essa celebração e essa palavra, Deus, que será aplicada nesse momento. Que ela encontre corações, ó Deus, dispostos a ouvir a sua voz, e que o Senhor use a minha vida para ser um instrumento poderoso nas tuas mãos para falar os corações. Fale, ó Deus, a cada coração nessa hora. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e mandar meu abraço aqui, pastor Edmilson, irmã Rita. Deus abençoe os irmãos. Muita saudade dos queridos também. Irmãos, chegamos à quinta mensagem da nossa série. Passa rápido, não é isso? Quinta mensagem da nossa série, a fé que você precisa ter. Nós já falamos sobre a vida de Abel, Enoque, Noé e Abraão. E hoje chegamos então a mais um personagem desse texto, né, de Hebreus capítulo 11. Essa série de fato tem sido relevante porque diante do momento que nós estamos vivendo, o exercício da fé tem sido algo muito importante, necessário em todos os sentidos. Nós já falamos aqui desde o primeiro domingo que a fé nada mais é do que a resposta. A nossa resposta, ou a resposta que nós damos diante das circunstâncias. Ou seja, quem tem fé, mesmo diante dos desafios, não recua, mas avança. Quem tem fé, mesmo com medo, busca se apoiar na coragem. Quem tem fé pode até sentir enfraquecido, mas busca forças da onde não se vê. Esse é o poder da fé. E quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, o texto também conhecido por nós como a galeria dos heróis da fé, ou seja, nós vemos exatamente isso. Homens e mulheres que deram uma resposta de fé diante das circunstâncias da sua vida, né? Que conforme diz Eugene Peterson, os colocaram, os elevaram acima dos seus contemporâneos ou acima de uma multidão. A fé de cada um deles foram colocadas de uma forma prática que mostra para nós primeiro que a fé ela pode ser essa resposta pode ser feita de diversas formas e de diversas maneiras. É isso que nós temos visto ao longo dessa série. Cada um respondeu às suas circunstâncias de uma forma. E a fé, então, cumpriu o seu papel então, na vida de cada um deles de uma maneira diferente. Assim como Deus também tem feito na vida de cada um de nós. O quinto personagem, então, da nossa série, da nossa galeria da fé, é Jacó. Né? E quem foi Jacó? Nós conhecemos bem a história bíblica, né? Mas Jacó foi o filho gêmeo, não é isso? É o filho mais novo de Isaac e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu. Junto do seu avô Abraão e do seu pai Isaac, eles se tornaram ali a tríade, né, dos 3 personagens mais importantes da descendência, né, do povo de Israel. E Jacó, então, deu origem então, às 12 tribos de Israel. A sua descendência deu origem às 12 tribos de Israel. Ele nasceu junto com Esaú. Não é isso? Esaú, seu irmão mais velho, e Jacó nasceu logo na sequência, ali agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso, ele recebeu esse nome. Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho Isaac, Deus faria daquele homem, né? Falamos sobre isso no domingo passado à noite, faria uma grande nação. E vimos que apesar da dificuldade de Isaac e Rebeca em relação à gravidez, Deus, quando cumpriu aquela promessa, deu àquele casal, então, 2 filhos gêmeos, homens, Jacó e Esaú. Como eu disse, Jacó, então, nasceu ali agarrado no calcanhar de Esaú. E por isso, o seu nome deriva exatamente disso, né? Simbolicamente, poderia se dizer, né, que Jacó simbolizava lá no hebraico aquele que estava agarrado ou segurando no calcanhar, ou numa versão mais coloquial, conforme os estudiosos colocam, né, o apanhador de calcanhar ou o suplantador. Então, Jacó tinha esse nome, né, um pouco diferente.
E é interessante que nós vimos que com o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, Deus estava cumprindo então aquilo que havia prometido a Abraão, que através de Abraão haveria então um povo abençoado por ele e um povo que seria referência para todas as nações. Era de se esperar que Esaú, como primogênito dos gêmeos, porque nasceu primeiro, fosse aquele que fosse o herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão e fez a Isaac. Mas quando ambos nasceram, Deus falou alguma coisa para Rebeca, né? Que está lá em Gênesis 25, 23, que mostrava que, de fato, Jacó seria o portador daquela promessa feita a Abraão. O texto diz lá em Gênesis 25, 23 o seguinte: o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, desde lá do início, né, a promessa de Deus estava ali de uma forma toda especial sobre a vida de Jacó. Quando nós olhamos o Novo Testamento, vemos que Jacó aparece nas genealogias de Jesus, né, tanto no Evangelho de Mateus quanto de Lucas, e frequentemente, né, a conjunção, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aparece, né, ao longo do texto bíblico de uma forma toda especial, mostrando então esse trio de patriarca como notáveis, né, da história do povo de Israel. Estava lendo algumas coisas sobre o papel de Jacó, né, a boa participação de Jacó na Galeria da Fé, e há uma discussão até entre os estudiosos se de fato Jacó mereceria estar ali na Galeria da Fé. E a minha resposta é sim, ele mereceria sim, né? Porque há algumas coisas que são especiais na vida daquele homem, há algumas coisas que são especiais na vida de Jacó. E a coisa que se torna mais especial na vida de Jacó, que eu percebo, é que a fé teve um papel de transformar a vida daquele homem. A fé teve o papel de transformar a vida de Jacó. De fato, houve uma fé transformadora, uma fé de transformação na vida de Jacó. A vida de Jacó foi marcada por muitos momentos controversos, mas a sua fé foi sendo amadurecida no momento em que ele se encontrava com Deus. Em cada encontro transformador com Deus, ele ia sendo aprimorado. E da mesma forma como ele ia sendo aprimorado, percebemos que havia também uma evolução da nossa fé, da fé de Jacó. E é algo natural, né? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, percebemos que também em nossas vidas não é diferente. Cada um responde de uma forma, né, diferente com relação às circunstâncias. Alguns, em relação à fé, já respondem de uma forma mais imediata, mas outros percebemos que há um processo mais longo, né, de crescimento espiritual, de fortalecimento da fé, de transformação. E Jacó é alguém que pode nos ensinar muito a respeito desse processo. Nós percebemos que a fé transformou um homem trapaceiro, transformou um homem fugitivo em um exemplo, né, para todos nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, porque o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, 21, só dá uma pinceladinha, né, na vida de Jacó. Mas eu percebo que no livro de Gênesis, a partir do capítulo 28, abra lá, versos de 12 a 15, nós vamos percebendo então como Deus foi atuando na vida de Jacó. A Bíblia nos fala lá em Gênesis que Jacó teve 5 encontros com Deus ao longo da sua vida. Deus se apresentou a Jacó de uma forma toda especial em 5 encontros que teve com ele. E é impressionante que nós percebemos que em cada encontro que Deus ia tendo com aquele homem, a fé daquele homem ia sendo transformada, a fé daquele homem ia sendo amadurecida e o próprio homem também ia sendo restaurado, modificado, transformado para a honra e glória de Deus. Então eu quero falar um pouquinho, né? Evidentemente cada um desses encontros daria um sermão, não temos tempo para isso, mas eu quero pincelar um pouquinho de cada um desses encontros e mostrar aos irmãos, né, para a gente poder entender como o processo de transformação da fé aconteceu na vida desse homem e em cada encontro que ele foi tendo com Deus,
percebemos então a sua fé sendo amadurecida. O primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi lá em Betel. Lá em Gênesis 28, deixa sua Bíblia aberta lá em Gênesis, vamos usar bastante o texto, de 12 a 15, nós vemos exatamente isso. Gênesis 28, de 12 a 15. Lá em Betel, o texto diz assim: e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e no seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês, por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você para onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não lhe fizer o que lhe prometi. Nós percebemos então aqui o primeiro encontro de Deus com Jacó, o primeiro encontro de Jacó com Deus. E eu percebo aqui que a fé exerceu um papel de transformação, transformando Jacó então em alguém que até então não tinha uma intimidade com Deus, em alguém que passa a ter agora uma visão espiritual. A fé então, em primeiro lugar, transformou Jacó, não é isso? Aquele fugitivo, aquele trapaceiro, em um homem de visão espiritual. A primeira vez que Deus fala a Jacó, fala quando ele exatamente estava fugindo da casa do seu pai. Nós conhecemos a história, não é isso? Jacó e Esaú, dois irmãos. Esaú era o mais velho, então ele tinha o direito da bênção da primogenitude, mas acabou que, influenciado pela sua mãe Rebeca e até pela promessa que ela havia ouvido do Senhor quando os dois nasceram, eles enganam então seu pai Isaque, e Jacó então recebe a bênção que era para ter sido dada a Esaú. E diante daquela situação, o seu irmão então, Esaú, fica furioso, né? Porque a primogenitude naquele contexto era algo muito importante, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista também dos bens, do ponto de vista do respeito da comunidade local. Tudo estava em jogo e era muito importante. E Jacó então rouba a primogenitude do irmão, né? E foge para o lugar da origem dos seus parentes, lá na Mesopotâmia. E na primeira parada que ele tem então, quando está fugindo, é em Betel. E em Betel então percebemos que é o primeiro encontro que ele tem com Deus. Deus aparece a ele através dessa visão, não é isso? Uma escada ligando o céu à terra e anjos do Senhor subindo e descendo naquela escada. E Deus então fala com Jacó, ele faz promessas e diz que através dele as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Isaque, de fato, seriam derramadas sobre a sua vida. Deus então promete o quê? Cuidar dele. Promete trazê-lo de volta à sua terra natal. Promete derramar bênçãos sobre a sua vida. Aquele homem, então, até então, traiçoeiro, aquele homem, até então, fugitivo, não é isso? Aquele que estava fugindo por ter roubado, então, aí a bênção do seu irmão, tem, então, o seu primeiro encontro com Deus. E naquele primeiro encontro com Deus, Deus, então, começa a transformar a fé de Jacó. Jacó, então, de um fugitivo trapaceiro, começa a ser um homem que tem uma visão espiritual, tem um encontro especial com Deus, tem uma visão celestial de algo maravilhoso que ninguém até então, né? E desde então, porque ninguém mais teve uma experiência tão maravilhosa como aquela. Deus prometeu estar presente na vida de Jacó. Deus prometeu estar com ele independente das circunstâncias. Deus prometeu trazê-lo de volta para a sua terra natal com segurança. A fé de Jacó, com certeza, começou a se transformar a partir daquele encontro. Jacó acorda, então, daquele sonho, daquela visão, e ele promete, então, adorar a Deus. Ele promete, então, se relacionar de uma forma especial com Deus, se Deus realmente cuidasse dele. Não que ele estivesse fazendo uma barganha com Deus, mas ele estava ali, pela primeira vez, talvez, na sua vida, de fato, se comprometendo com o Deus de Abraão e de Isaque. Depois de tantos anos, depois de ter vivido a juventude
ouvindo as histórias dos patriarcas, mas é a primeira vez que ele tem uma experiência real com o Senhor. É a primeira vez que ele tem uma experiência de fé que começa a mudar a sua vida e ampliar a sua visão. Eu percebo então que nesse primeiro encontro, Deus então começa a transformar a vida de Jacó. Deus começa a fazer aquele homem então alguém agora que tem uma visão espiritual. A fé transformadora então faz isso também em nossas vidas. Às vezes nos tira do lugar que nós estamos e nos faz homens e mulheres com a visão espiritual. Homens e mulheres que têm uma visão diferente de Deus, de não apenas ouvir ou conhecer a Deus por ouvir falar, como era o caso de Jacó, mas de viver uma experiência real e pessoal com o Senhor. A fé transformadora, então, ela nos torna homens e mulheres com essa visão espiritual, e o primeiro encontro que Deus tem com Jacó começa então a tratar dessa fé com ele e a fazer esse processo de transformação na vida de Jacó. A fé, então, a experiência com Deus transformou Jacó em um homem sem vivência com o Senhor, em um homem que agora tem uma visão espiritual. É o primeiro encontro, então, que ele tem com Deus. E lá em Betel, então, podemos dizer exatamente isso. A fé transformou Jacó em um homem de visão espiritual. Repita comigo. A fé transformou Jacó em um homem de visão espiritual. O segundo encontro que Jacó teve com Deus está lá em Gênesis capítulo 31, verso 3, quando a palavra de Deus diz assim: para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. O segundo encontro que Jacó tem com o Senhor foi lá em Harã, não é isso? Lá na Mesopotâmia. Quando ele foge de Betel, ele volta então para Harã, ele volta para a terra de Abraão, na terra dos seus parentes, para se casar, não é isso? E lá ele fica 20 anos. O texto nos mostra que realmente Deus cuidou de Jacó. E lá em Harã, lá na Mesopotâmia, Jacó, ele teve família, teve filhos, mulheres, riquezas. E 20 anos depois que ele estava ali, né, bem estabelecido, bem financeiramente, mas a promessa que Deus havia dado a ele não se cumpriria lá em Harã. Se cumpriria na terra, né, que Deus havia dado e prometido a Abraão e a seus descendentes. E então, 20 anos depois da sua fuga, Deus fala novamente a Jacó e fala: olha, é hora de você voltar para casa. Da mesma forma como ele havia orientado e prometido a Jacó que cuidaria dele, agora Deus está falando: olha, é a hora de você voltar para casa. E é interessante que Jacó estava lá e, na verdade, o que motivou, né, o retorno dele, além da direção de Deus, é que o Senhor talvez estivesse percebendo tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? Labão, o sogro de Jacó, estava se sentindo ameaçado pela presença de Jacó. Estava se sentindo ameaçado pelas suas riquezas, né? E por isso, Jacó, então, imediatamente obedece ao mandato de Deus e busca voltar para casa. A questão toda é que Jacó, novamente, né, ele junta a sua família, ele junta tudo que ele tinha e foge novamente. Novamente, Jacó teve uma atitude covarde. Novamente, ele estava fugindo. Ao invés de ele encarar o seu sogro, Labão, e de uma forma honesta e confiando em Deus, falar daquilo que Deus havia prometido a ele, ele prefere fugir. Ele junta a sua família e, novamente, como se fosse um criminoso, foge ali de Harã, foge da terra do seu sogro, né? Naquele momento, né? E isso também é um ensino importante para a gente, porque às vezes nós também, quando temos os nossos problemas, os nossos desafios, ao invés de encararmos de frente confiando nas promessas, na palavra do Senhor, nós às vezes nos fazemos como fugitivos. Às vezes deixamos de exercer a nossa fé nesse aspecto também. Nos esquecemos das promessas de Deus, né? Precisamos acreditar nessas promessas. Mas às vezes nós nos esquecemos dessas promessas e fugimos. Novamente, Jacó então foge da casa de Labão, seu sogro, leva tudo que ele tinha, né? E percebemos então que diante daquela fuga,
Labão, então, vai atrás de Jacó. Vai atrás da sua família. Mas Deus realmente estava cuidando daquele homem, estava cuidando da família de Jacó. Deus, então, vendo que talvez a intenção do coração de Labão não era das melhores, o texto nos mostra lá em Gênesis 31, versos 23 e 24, que Deus aparece a Labão num sonho e fala para ele não fazer nenhum mal, né, a Jacó, né, porque ele era um escolhido, ele era alguém que tinha uma promessa especial de Deus. Labão, então, melhor dizendo, diante daquela palavra de Deus, ele, quando encontra Jacó, ele mesmo fala, lá em Gênesis 31, 29, tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas, nem ameaças. E é interessante que, depois de todo aquele episódio, então, percebemos que Jacó, mais uma vez, depois de tentar fugir, novamente ele amadurece mais um pouquinho. Lá no finalzinho de Gênesis 31, verso 42, ele fala assim, se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria das suas mãos. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Percebemos então que Jacó amadureceu mais um pouquinho na sua fé, não é isso? Depois de mais uma fuga, o que eu percebo aqui? Que Jacó estava amadurecido. Ele torna-se então, segundo aquilo que nós acabamos de ler, em um homem dependente de Deus. A sua fé então amadureceu mais um pouquinho a ponto de ele ser transformado. Não só agora em um homem que teve uma visão espiritual, mas de ser um homem dependente de Deus. Ele entendia que se não fosse a mão do Senhor para cuidar dele, não só ao longo daqueles 20 anos, mas para cuidar dele também agora aqui, quando Labão, né, se encontra com ele e poderia lhe fazer algum tipo de mal, ele percebe que se não fosse a mão do Senhor cuidando da sua vida, né, ele não poderia ser bem-sucedido em mais aquela fuga. Percebemos então no segundo encontro que Deus tem com Jacó, que a fé de Jacó então o transformou agora em um homem dependente de Deus. Isso é importante demais na nossa caminhada de fé, não é isso? A fé amadurecida faz isso também em nossas vidas, nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. Então, recapitulando, em Betel, Deus trabalhou na vida de Jacó e ele se tornou alguém com uma visão espiritual, uma experiência diferente que ele nunca tinha tido. Em Harã, na Mesopotâmia, Deus trabalhou na vida de Jacó e agora ele se tornou um homem dependente de Deus. E percebemos então a sua fé um pouco mais, né, amadurecida. Mas a viagem de volta para casa não para por aí, não é isso? Lá em Gênesis 32, de 28 a 30, é o terceiro encontro que nós vemos de Jacó com Deus. Gênesis 32, de 28 a 30, diz assim a palavra de Deus. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a face de Deus e todavia minha face foi poupada. Terceiro encontro que Deus tem com Jacó é agora no vale de Jaboque. Jacó está voltando para casa então, depois de 20 anos longe da sua terra, e quando ele está voltando, para sua casa, ele recebe um recado. O recado é, olha, seu irmão Saul quer se encontrar com você. Esaú quer se encontrar com você. E tem o seguinte detalhe, Esaú está vindo aí com 400 homens para se encontrar contigo. Eu fico imaginando o coração de Jacó, não é isso? Diante dessa notícia, certamente ele entendia, e tinha clareza na sua mente daquilo que ele havia feito a Esaú, da trapaça que ele havia feito. E diante daquela notícia, então, ele pega a sua família, divide em 2 grupos e passa a noite sozinho no vale de Jaboque. E no vale de Jaboque, então, ele tem o terceiro encontro com Deus. Ao atravessar o rio que havia naquele vale,
o texto bíblico nos fala que ele se encontrou com um anjo de Deus. E com aquele anjo de Deus ele lutou então a noite toda. E vimos então nessa luta dois processos de transformação que aconteceu na vida de Jacó. Primeiro, o processo de transformação da sua própria saúde física. Lá nos versos 22 a 26, nós vimos que ele encontrou com aquele anjo, e com aquele anjo, então, ele lutou, né, de uma forma muito, como posso dizer, muito firme, se agarrando ali naquele anjo, querendo então ser abençoado por aquele anjo. Ele encontrou-se então com o anjo do Senhor ali, e foi o terceiro encontro que ele teve com Deus. É interessante que como Deus faz as coisas, né? Porque a manifestação de Deus através daquele anjo que faz com que Jacó fique lutando com ele, na verdade era uma mensagem que Deus estava querendo transmitir àquele homem. Era a mensagem que Deus estava querendo transmitir a Jacó. Por exemplo, Deus, quando foi falar com Abraão, a manifestação de Deus, quando apareceu diante de Abraão, apareceu como um peregrino, como um viajante, como alguém semelhante a Abraão. Deus, quando foi falar com Josué, da mesma forma, né? Como Josué era um general, era um soldado, um líder militar, Deus também fala com Josué como se fosse um soldado. E agora, nós vemos Jacó, aquele fugitivo, lutando com o anjo. Porque, de fato, Jacó era um lutador. Ele já havia lutado, né, contra Esaú, já havia lutado contra Isaac, contra Labão, e agora, novamente, ele estava ali tentando fugir daquela situação. Então, Deus se coloca ali junto com ele, aquele anjo, e eles passam a noite toda lutando. Eles passam a noite toda ali, né, batalhando. E nós percebemos, então, que no final daquela luta, o anjo, percebendo que não poderia vencer Jacó, fere-lhe a perna, né? Isso, fere-lhe a coxa, para que ele pudesse então vencer aquela luta. E, mais interessante, o anjo então de Deus troca o nome de Jacó, né? De trapaceiro, né? De usurpador. Jacó agora passa a ser chamado de Israel, ou seja, aquele lutador, ou aquele que luta com Deus. Percebemos então, irmãos, nesse terceiro encontro, que Jacó saiu totalmente transformado desse encontro com Deus. Mais uma vez, a sua fé foi amadurecida. A partir daquele momento, então, Jacó passa a ser também, pela sua fé, um homem marcado por Deus. O seu nome havia sido mudado, a sua luta com aquele anjo deixou uma marca na sua vida, mas percebemos então que a sua fé saiu mais uma vez amadurecida do vale de Jaboque. Mais um pouquinho. Depois de ter a visão espiritual, depois de ser um homem dependente de Deus, agora aquele homem é um homem marcado pela presença de Deus, é um homem marcado pela luta de Deus, né? Então Jacó sai marcado daquele encontro, e a fé então que vai transformando a vida de Jacó, o faz agora, nesse terceiro encontro, um homem marcado por Deus. Ele ganhou o quê? Coragem. Ele ganhou coragem para seguir em frente com a sua família. Ele ganhou coragem para se colocar diante do seu irmão, né? E ganhou coragem para continuar avançando no nome, né, do Senhor. Então a fé transformou Jacó, né, agora, nesse terceiro encontro, em um homem marcado por Deus. A sua fé, então, subiu mais um degrau. Se tornou, então, um pouco mais madura. Mas a Bíblia nos fala que Jacó ainda teve mais 2 encontros. O quarto encontro que Jacó teve depois desse momento foi em Betel. Lá em Gênesis 35, de 1 a 4. Diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e todos que estavam com ele: livram-se dos seus deuses estranhos que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo onde tenho andado.
Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou no pé da grande árvore próximo a Siquém. Depois do encontro com o Senhor no vale de Jaboque, é interessante como Jacó ainda relutou um pouco para voltar para sua terra natal, né? Deus havia prometido e pedido para que ele voltasse para Betel, é o que nós vimos aí no capítulo 35, verso 1, mas nós percebemos que entre a saída do vale de Jaboque e até esse momento, lá no capítulo 33, 34, Jacó novamente começa a patinar, né, diante das promessas que Deus havia feito a ele. E ele para então primeiro em Sucote, fica ali um tempinho, depois ele compra um terreno nas cercanias de Siquém, não é isso? E foi considerado ali um estrangeiro residente. Só que em Siquém aconteceu então por isso uma tragédia familiar. Naquele lugar, por ter se demorado naquela terra, Diná, sua filha, mulher, a única filha mulher, né, foi violentada. 2 de seus filhos se tornaram ali assassinos. E Deus então aparece novamente a Jacó e fala: Jacó, olha só, eu não falei que era para você voltar para sua terra natal, né? Sai desse lugar e vai, né, para o lugar que eu estou te mandando. Jacó então novamente obedece à ordem de Deus e parte. Encontra-se então com Deus em Betel, novamente, aonde Deus havia aparecido a ele pela primeira vez. E ao chegar lá, é interessante que nós vemos então ele subindo mais um degrauzinho. Ele mandou então que todos da sua família se purificassem. Mandou que todos enterrassem os seus ídolos. Mandasse que todos estivessem ali totalmente dedicados a Deus para adorar e servir exclusivamente a Deus. Irmãos, a partir desse momento aqui, então, nós vemos a Jacó com a sua fé um pouco mais amadurecida. E a partir desse momento aqui, então, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né, se tornou o Deus de Israel, daquela tribo, daquele grupo de pessoas. A partir daquele momento, de fato, né, a fé e tudo aquilo que eles estavam vivendo ali fez com que aquele homem passasse a ser um homem totalmente dedicado a Deus. Jacó, de fato, a partir dali, rompe as barreiras com tudo aquilo que havia no seu passado. Rompe as barreiras até mesmo com a sua permissividade em relação à sua família, né, de levarem ídolos contrários ao Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. A partir daquele momento, então, ele sobe mais um degrau na fé e se torna um homem totalmente dedicado a Deus. Um referencial de fé para a sua família e para todos que estavam à sua volta. Mais um degrau que aquele homem subiu, então, mais um passo na sua fé, mais um passo nesse processo de transformação e de amadurecimento. Mas a Bíblia também nos relata um quinto e último encontro, né, que Jacó teve com Deus, o que Deus teve com Jacó. Gênesis 46, de 1 a 4, onde diz assim: Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus do seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará aos seus olhos. Nós conhecemos um pouco daquilo que aconteceu na história, né, da família de Jacó, de Israel, já aqui. Os irmãos vendem José para o Egito, né? E o José vive tudo aquilo que ele viveu no Egito que nós conhecemos. E em determinado momento, diante da mortandade, da fome, de tantas coisas que estavam acontecendo, Deus orienta então Jacó a não ter medo de ir para o Egito, né? Jacó já era muito idoso, descobriu que José, seu filho, estava vivo no Egito, e Deus então o orienta a ir para o Egito. Então nós percebemos aqui que nessa quinta e última mensagem, né, o encontro que Deus tem com Jacó, Deus está falando de Jacó, não está tratando mais sobre o passado de Jacó. Os outros 4, Deus tratou sobre o passado de Jacó. Nesse quinto,
ele está agora falando do futuro de Jacó e da nação, né, de Israel, de todo o seu povo, não é isso? E aquele homem, então, agora, percebemos que através do processo de amadurecimento, é um homem que está maduro na sua fé, em plena sintonia com Deus. O texto diz que ao ouvir a mensagem de Deus, Jacó não relutou mais como das outras vezes, Jacó não tentou dar o seu jeitinho como das outras vezes. Jacó agora, um homem mais amadurecido na sua fé, está em plena sintonia para fazer a vontade de Deus. Irmãos, a conclusão dessa nossa breve mensagem é que o texto da Galeria da Fé, em Hebreus 11, 21, traz um momento em que registra então o final da vida de Jacó. Antes de morrer, então, já com a idade de aproximadamente 147 anos, não é isso? Jacó está ali reunido no Egito com José e com os filhos de José, Efraim e Manassés. E a sua fé agora transformada o torna como um visionário das promessas de Deus. Jacó olha para aqueles meninos e diante daqueles meninos, então, ele abençoa aqueles meninos, olhando para o futuro das promessas que Deus havia feito a ele. E percebemos, então, que na vida de Jacó, o processo de transformação foi um processo demorado, foi um processo delicado. Ele cometeu muitos erros pelo caminho, mas no final das contas, percebemos nele um homem totalmente amadurecido, dedicado à obra de Deus. Olhando para a vida de Jacó, olhando para a vida de Israel agora, né? A pergunta que fica para cada um de nós essa noite é: será que a nossa fé também tem nos levado a viver um processo de transformação, de amadurecimento diante de Deus? Alguém disse certa vez que a verdadeira motivação não é aquilo que nos anima apenas, mas é aquilo que nos transforma. O meu desejo, irmãos, é que a nossa fé também nos leve a viver um processo de transformação semelhante ao processo de transformação vivido por Jacó, vivido por Israel. E que nós também sejamos, nesse processo, pessoas com visão espiritual, pessoas dependentes de Deus, pessoas marcadas por Deus, pessoas totalmente dedicadas a Deus e pessoas em sintonia com a vontade de Deus. A fé transformadora, ou a fé de Jacó, que foi sendo transformada aí ao longo de cada encontro com Deus na sua jornada, fez dele exatamente isso. Um homem com visão espiritual, um homem dependente de Deus, um homem marcado por Deus, um homem totalmente dedicado a Deus e um homem em sintonia com a vontade de Deus. Os encontros que ele foi tendo com Deus foi transformando a sua fé, amadurecendo a sua vida, né? E fazendo do trapaceiro e fugitivo em um homem, né, totalmente diferente, portador das promessas de Deus. Eu creio que seja um tempo de nós também pensarmos em nossas vidas nesse sentido, né? Nas oportunidades que nós temos tido de nos encontrar com Deus diariamente, seja na nossa devocional, seja nos cultos, né, que nós temos tido online ou quando tínhamos presenciais, seja através de uma canção, de uma experiência. A realidade é, será que também temos tido uma fé transformadora que tem nos amadurecido? Deus nos chama essa noite a pensar exatamente nesse processo vivido por aquele homem e nesse processo que ele quer fazer também em nossas vidas. A vida de Jacó não foi fácil. A vida daquele homem, né, foi marcada por muitas indas e vindas, por muitas perdas e ganhos. Mas percebemos, né, que no final da história, a sua fé transformadora, a sua fé amadurecida, fez com que, de fato, ele pudesse ser um portador, né, seguro das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e agora a ele, Jacó. Meu desejo é que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja também abençoando a sua vida e fazendo com que você viva a cada dia uma fé transformadora, que te amadureça, uma fé transformadora que te coloque cada vez mais no centro da vontade de Deus, uma fé transformadora
que pode fazer que mesmo diante das suas lutas com Deus, né, como foi o caso de Jacó, você saia dali marcado, uma fé transformadora, que te coloque dependente cada vez mais do Senhor na sua jornada. Que Deus, para tanto, nos abençoe e nos fortaleça, e esteja presente em nossas vidas, fortalecendo-nos, né, enquanto seguidores de Cristo Jesus, e que a fé transformadora, a fé que transforma, esteja presente em nossas vidas, amadurecendo a nossa jornada. Jacó precisou de 5 encontros especiais com Deus para mudar. Que nós possamos, né, independente de quantos encontros sejam, também sermos mudados, amadurecidos na presença do Senhor. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero colocar diante do altar do Senhor as nossas vidas, pedindo ao Senhor que esteja nos renovando, pedindo ao Senhor que esteja amadurecendo a nossa fé, pedindo ao Senhor que use, né, os momentos da nossa vida para falar conosco, e que a fé também seja um elemento transformador, né, em nossas vidas, em nossa caminhada. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra e de ver, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na vida daquele homem, Pai querido. Muito obrigado, ó Deus, porque Jacó, Israel, viveu, ó Deus, um tempo de transformação em sua vida, momentos de desafio. Nós percebemos que no final daquele processo, aquele homem estava plenamente amadurecido, plenamente transformado, e a sua fé da mesma forma. Uma fé, ó Deus, que começou de uma forma rala, sem conhecimento de Ti, foi ganhando corpo, ó Deus, ao longo da caminhada, ao longo de cada encontro contigo. Que da mesma forma o Senhor esteja conosco, fazendo com que nós possamos nos tornar cada vez mais pessoas com visão espiritual, cada vez mais pessoas dependentes de Deus, cada vez mais pessoas marcadas pelo Senhor, cada vez mais pessoas consagradas ao Senhor, cada vez mais pessoas em sintonia contigo, Pai querido. Ajuda-nos a também viver uma fé transformadora. Ajuda-nos também a viver uma fé amadurecida. E se há em nós, ó Deus, dilemas, situações, talvez em nosso caráter, em nossa conduta, como havia com Jacó, que o Senhor também da mesma forma não desista de nós. Mas que o Senhor esteja presente em nossas vidas, trabalhando e tratando as nossas vidas, para que a fé transformadora possa também ser uma fé que nos leve, ó Deus, a um nível de maturidade especial na Tua presença. Nos abençoe, esteja conosco, Pai querido, falando ao coração do Teu povo nessa noite, essa oração que nós fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que as experiências vividas por Jacó, não é isso? Possam servir de inspiração para cada um de nós também, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de transformação. E que essa fé possa estar nos levando também a viver experiências maravilhosas, experiências especiais na presença do Senhor. Que você possa viver uma fé transformadora, como aquele homem viveu, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Se Deus falou no teu coração, aquele like, né, aquele coraçãozinho, e que nós possamos juntos continuar avançando e crescendo para a honra e glória do Senhor. Vamos terminar então nosso culto com uma canção cujo título é Renova-me, né? Pedindo ao Senhor que possamos, como Jacó, ser renovados na presença do nosso Pai, ser renovados na presença do nosso Senhor, porque às vezes muito daquilo que há em nós necessita ser mudado, mas que nós possamos também estarmos abertos a esse processo de transformação, a esse processo de mudança, a esse processo de amadurecimento para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe você e a sua família, te dê uma semana de bênçãos e de paz, e até quarta-feira,
se assim Deus permitir, às 20 horas, para mais um culto online. Deus seja louvado, tenham todos uma noite de bênção e de paz, e não saia até a última palavra, a última estrofe dessa canção, e peça ao Senhor essa noite para renovar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Renova-me.